Glória a Deus, queridos. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor essa noite? Amém, glória a Deus. Hoje não sou eu que ministro, eu queria chamar aqui o pastor Júnior. Pode vir aqui, pastor Júnior. Se aplaude ao Senhor pela vida dele. Estamos ansiosos pela palavra do Senhor, né? Vamos abençoar a vida do pastor Júnior. Ele já é abençoado, mas vamos abençoar mais, né, pastor? Você aceita? Amém. Estende a mão para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós abençoamos, Pai, a vida do pastor Júnior, Pai, que vai ministrar a sua palavra agora, Senhor. Pedimos que o Senhor use ele, Senhor, com poder, com autoridade esta noite, Senhor, de modo que a palavra que ele for pregar, Senhor, venha e produza o efeito no qual ela foi enviada, Senhor. Protege a vida dele, a vida da sua família, Pai. Livra ele de toda e qualquer retaliação, Pai, e usa ele para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus e igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que privilégio poder fazer parte, né, desse tempo, desse momento. É um baita de um privilégio poder vivenciar tudo o que acontece aqui, né? Desde quando nós nos conhecemos até o dia de hoje, tudo já aconteceu. Tudo que já foi construído, né? Tanto em amizade como aquilo que o Senhor já fez. E como é bom, né? Você poder ter a oportunidade de ser grato ao Senhor, né? Amém? Tem alguém aqui que ainda não me conhece? Nunca te vi. Todo mundo aqui já me conhece, né? Glória a Deus. Eu sou o pastor Júnior, tá bom? E é um prazer te conhecer também. Quem estava aqui no resgatão, faz assim. Eu prometo que eu vou demorar mais ou menos o mesmo tanto que eu. Não é nada mais, nada menos, né? Eu estou brincando, irmão. É quase, mas não é a mesma coisa. Eu quero saber se você já parou para refletir sobre a palavra gratidão. Alguém aqui sabe o que significa gratidão? Talvez você somente tenha aí o valor da palavra dentro de si, mas eu não sei se você sabe o que é a gratidão. Mas a gratidão vem de uma palavra chamada graça. Quem sabia disso? É a graça. Então, gratidão está ligado à graça, né? O favor imerecido. Por quê? Porque tudo que Deus faz, Ele sempre faz a partir do que Ele é. Então, quando você olha a Escritura e vê sobre a gratidão, você já sabe o que é gratidão. É o reconhecimento do bem feito a você. Então, todo mundo que tem gratidão é porque recebeu algo, né? Só que, quando nós olhamos para a palavra gratidão, nós temos esse entendimento da palavra graça, que na verdade é o favor imerecido. Se gratidão está ligado ao reconhecimento de algo que foi feito a mim, graça é algo que eu não mereci, ou não mereço. Amém? Eu sei que eu sempre confundo vocês antes, né? Eu acho que é meio comum, né? E depois a gente tenta desconfundir se der tempo. Se não der, depois vocês se viram com o pastor de vocês. Mas eu queria, até pensando nisso, na palavra graça, naquilo que Deus está fazendo aqui, grato ao Senhor. Gratidão é algo poderosíssimo na Escritura. Gratidão, talvez você já ouviu algumas partes sobre gratidão aqui. E gratidão, no reconhecimento e no entendimento, ela gera muitas coisas que
a ingratidão não gera. Então, quando você olha a gratidão na Escritura, você vai ver que ela sempre está associada a algum feito. E esse feito, geralmente, está ligado ou ao favor imerecido, ou à multiplicação. Então, quando Jesus pegava um pão nas mãos, ele levantava aos céus e antes de fazer qualquer coisa, ele dava graças. Então, quando ele dava graças, ele nunca falou assim: olha Deus, Pai, esse povo está faminto, precisa comer. Não, ele olhou para o céu e deu graças, porque gratidão ela gera multiplicação. Então ele olha para o céu, levanta o pão e dá graças e parte. E a partir do momento que ele parte, como foi cantado aqui, os olhos se abrem, né? Por quê? Porque gratidão está ligado à graça, e graça está ligado de cima para baixo, do alto para cá, do favor imerecido para nós. Por isso que a Bíblia diz, eu já vou começar a ministrar já, mas eu sinto isso no Espírito de eu falar. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser generosos. Por isso que a Bíblia chama você a ter generosidade. Você sabe o que é generosidade? Sabe o que é generosidade? Não é você ser bom. Generosidade vem de uma palavra que ela é dividida em duas. Genes. O que é um gene? Quem sabe o que é um gene? Quando você passa algo para o seu filho, você passa através da genética. E a genética carrega o quê? O gene. O que é o gene? O gene, sendo ele cromossomo X ou Y, ele é um composto, o DNA, que carrega as características herdadas dos seus antecessores. Por isso que quando eu olho esse menininho que estava aqui, pastor, o filho do Manuel, eu julgo que o pai dele, o avô dele era muito bonito. Ou a mãe. Porque ele carregou alguma coisa de alguém. É um gene. E esse gene, né, Manuel? Com esses olhos assim verdes, isso aí não veio de você não, irmão, veio de alguém. Mas de alguém da linhagem veio. Por quê? Porque isso é o gene. E a outra palavra que é orose, ou vem rose, que vem de raça. E significa que é uma raça que carrega um gene. Quem já tinha ouvido isso? Então agora você está ouvindo. Então, irmão, eu tenho até a mensagem está pronta aqui, mas eu estou deixando o Espírito fluir, tá? Por isso que quando Deus olha para nós, Ele fala que a gente precisa dar com alegria. Dinheiro não é só dinheiro, irmão. Dinheiro é um termômetro do gene. A Bíblia diz em Ageu que Deus tem todo o ouro e a prata, e todo o ouro e a prata da terra, toda a riqueza pertence a Ele. Amém? Toda a riqueza, minha é o ouro, meu é o ouro, minha é a prata. Amém? Então, se meu é o ouro, meu é a prata, Deus está dizendo assim: tudo que é riqueza pertence a mim. Mas Ele de propósito permite que nós coloquemos uma parte dos nossos recursos na casa de Deus. Não é porque Deus precisa de dinheiro não, mano. Deus não precisa de dinheiro. O dinheiro que você tem é dele. A prata e o ouro é dele. Então, é porque assim, para mim dar o dízimo. O bom de terceirizar o serviço é que o pastor não precisa falar dessas coisas, né? Deixa que eu falo.
Que aí não vai falar assim, não, o pastor está falando isso porque quer ganhar dinheiro. Eu nem sou assim, fixo aqui, nós fazemos parte de uma aliança. Mas que Deus abençoe para entrar bastante dinheiro, para o pastor Rubens ser um canal também de Deus aí para a igreja, para o reino. Para que você seja esse canal. Mas por que Deus então permite e pede que você entregue os seus recursos? Por quê? Porque todas as vezes que você tem a opção de dar o recurso, você tem um termômetro sendo ativado dentro de você, que depende do seu gene. Por isso que quando ele fala assim, ó, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Aí no mesmo versículo ele fala assim, não sejais avarentos. Ué, mas se o dinheiro, a prata e o ouro pertencem ao Senhor, se esse ouro e essa prata está nas suas mãos, e Ele permite que nós sejamos mordomos, por que Ele traz a consciência de que nós devemos ofertar, dizimar e entregar o recurso, achando que é nosso, né? É igual minha filha, um dia eu fui sair e a gente foi comer fora, e ela era pequenininha e ela falou assim, aí ela viu a conta e minha esposa, a gente não costuma, falei, vamos sair comer bem hoje. Aí saímos para comer. Quando ela olhou a conta, ela, meu Deus, tudo isso. Eu falei, que bom que a gente não olhou o preço antes, né? Aí eu me lembro como se fosse hoje. A minha filha puxou uma nota de R$2 e falou assim, papai, eu posso ajudar. Aí ela colocou aquela nota de R$2 na mesa. Ela fala, eu ganhei um dinheiro. Ela disse para mim. Aí eu olhei para ela e falei assim, foi, filha? Ela falou, foi. Eu falei, e como é que você ganhou dinheiro? Você fez alguma coisa? Ela olhou para mim e falou, você deu para mim. Então o dinheiro é meu. E às vezes eu olho que Deus, eu olho para Deus e acho que Deus faz a mesma coisa, né? Ele olha e você fala assim, não, eu vou abençoar com o meu dinheiro. E Deus fala assim, Não, porque eu ganhei o dinheiro. Ele, Na hora de pagar a conta, irmão, quem pagou foi ele. O dinheiro era dele. Porque dele é a prata, dele é o ouro. Você está entendendo? Então o que é? Por que Deus permite e Deus diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro? Olha ele falando, hein? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e abençoarei vocês com abundância. Por quê? Porque isso é um termômetro do gene que eu tenho. É como se Deus falasse assim para nós, você precisa entender que o que você tem aí é uma característica minha. E você quer ver se você está bem em Deus ou não, irmão? É na hora de dizimar e ofertar. E eu vou falar para você, irmão, eu não ia falar de dízimo e oferta, eu não sei nem porque que eu estou falando. Mas eu sei que Deus está falando, né? Porque quando a gente fala de gratidão, a gente está falando de um favor imerecido. Da graça que é o favor imerecido. Se a graça é o favor imerecido, e eu estou recebendo isso de Deus, pode ter certeza. Por que Deus deixou isso então, pastor? Deus deixou para provar em mim o termômetro daquilo que está lá. Quando ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E aí nós paramos nesse versículo e esquecemos de ler o resto.
Porque o resto fala que tem um objetivo de tudo cooperar. É me transformar à imagem do primogênito, do filho amado. O propósito de Deus é como se Ele olhasse e falasse assim: eu preciso fazer de você igual ao meu filho. Você precisa carregar o meu gene. Você precisa carregar as minhas características. Você precisa carregar a minha genética. O que é o recurso? Por que Ele deixa? Porque é como se Ele olhasse para nós e falasse assim: escute, traga o dízimo na minha casa e eu vou abrir os céus. Tem gente que fala assim: então já sei qual que é o segredo, é só levar o dízimo. Aí você olha os charlatões da fé que tem, de pessoas que estão falando: não, você precisa fazer, você precisa. Não, irmão, Deus não precisa fazer. Escuta, gratidão vem de graça. Graça é o favor imerecido. Eu ia ministrar algo aqui, mas eu quero ler outra coisa. Nós vamos caminhar por essa linha que eu estou falando aqui. Amém? Talvez você já ouviu isso várias vezes, então eu quero que você leia com carinho comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 9. Segundas Coríntios 9. Versículo de número 6. Quem já leu esse texto? Já falou bastante aqui na oferta também? Então hoje nós vamos entrar nesse texto, tá? Lembrem-se. O que ele está querendo dizer? Isso aqui é um ponto de atenção. Aquele que semeia com moderação ou semeia pouco, também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura, também colherá. Quando você pensa em semear com moderação ou semear pouco e semear muito, você pensa no quê? O que você pensa? Vamos lá, gente. Quando você fala semear pouco, semear muito, você está pensando no quê? Pode falar bem alto. Você está falando em quantidade, não é verdade? Alguém aqui discorda do que eu estou falando? Todo mundo aqui pensa nisso como quantidade? Amém? E se eu falar que não é? Nunca vi desse jeito. Por quê? Porque na nossa cabeça nós somos... Eu costumo dizer que assim, para todo egoísta Deus tem uma isca, tá? Para todo egoísta Deus tem uma isca. Então, eu me lembro aqui do pastor Rubens falando no Resgatão, e ele já falou isso algumas vezes. Ele falou assim, entre aspas, tá? Entre aspas. Entre aspas quer dizer que não é bem assim. Eu vou parafrasear. Ele olhou para aquele rapaz crente e falou assim: eu vou perverter esse menino, ele vai ver. Mais ou menos isso, né, Mazão? Vou te mostrar o que é bom. O Sérgio, né? Eu vou mostrar o que é bom, né? Vai sair assim, assim, assim. Nós vamos fazer assim, assim, assim. Só se depois, se você for comigo, depois eu vou na igreja com você. Aí Deus fala assim: para todo egoísta, Deus tem uma isca. Deus falou assim, ele falando assim: eu vou pegar esse menino. E Deus olhando para o Rubens falando: eu vou pegar esse cara.
É igual o diabo, irmão. O diabo estava planejando para matar Jesus e Deus falando assim: vai. Por quê? Porque para todo egoísta Deus tem uma isca. Então, quando ele foi e deu tudo errado, presta atenção que nós estamos lendo esse texto aqui, tá? Eu estou falando de gratidão. Quando deu tudo errado, falou: não, você é pé frio. É até engraçado você contando, mas eu acho que a igreja sabe bem da história. Mas agora que eu sou um homem de palavra, agora eu vou ter que ir lá na igreja. Aí Deus falou assim: tudo dando errado. Aí ele vai na igreja e Deus fala assim: chegou a hora, chegou o dia. Eu não acredito nada disso. E Deus falou assim: até você provar. Porque Deus não é um ser que você aprende, é um ser que primeiro você prova. Viu? Quando você fala assim: eu queria ver a bondade de Deus, por que o povo não consegue entender? Por que o ateu fala assim: não, mas por que tem tanta fome lá na África? Por que tem tanta mulher que é estrupada? Por que tem tanta gente que é morta? Por que tem... Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não deixaria, porque esse Deus é ruim. Não, esse é o Deus que você criou na sua cabeça. Porque Deus não é um ser que você aprende. Não, para Ele ser Deus, Ele precisa curar a África. Para Ele ser Deus, não. Deus é um ser que você prova. Provai. E depois você vai ver que o Senhor é bom. Provai e vede. Não veja e depois prove. Primeiro você prova, depois você vê. No mundo do Espírito funciona assim. Então, para todo egoísta, de fato, Deus tem uma isca. Quando a gente olha isso aqui, a gente, na nossa cabeça egoísta, fala assim: se eu semear bastante, eu vou colher pra caramba. Mó negoção. Pensa no negócio bom. Aí, é o que eu falo, o charlatão da fé, ele fala assim: não, você tem que doar. E aí ele dá, e dá casa, e dá isso, e dá aquilo. Por quê? Aí fala assim: poxa, perdi tudo, a igreja levou tudo de mim. Não, a igreja não levou não, você que deu. Não tem nada a ver com a igreja não. A igreja é pura, santa e imaculada. A prata e o ouro está nas mãos dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que você achou que você tinha achado um baita investimento. Eu vou botar o meu dinheiro aqui, aí você vai ver. Aí depois fala assim: quando eu vim eu tinha uma casa, agora eu tenho 5. Agora eu tenho 10 carros. Deixa eu te falar, isso aí não é o gênio de Deus. A nossa cabeça já está pensando: eu vou semear bastante, porque eu colho bastante. Aí a gente lê esse texto com essa cabeça. Eu estou explicando sobre gratidão. E estou falando sobre o gênio. Aí olha só que interessante. A gente já olha no final do texto e fala assim, no começo do texto, quando você olha numa outra versão, ele fala assim: aquele que semeia pouco também colhe pouco. Aquele que semeia pouco também colhe pouco. A gente fala: coitado do que semeia pouco, vai colher pouquinho. Quem pensava diferente nesse texto aqui diz amém. Eu acho que... Quem pensava que é o que eu estou falando aqui diz amém. Pronto, você está sendo sincero. Porque eu também pensei isso a vida inteira, mano. Vida toda. E eu nem ia pregar isso aqui, tá? Então Jesus está trabalhando aqui nas nossas finanças, né? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus está sentado lá, no templo, certo? E aí de repente os fariseus começam a trazer suas ofertas. Eles trazem pouco ou muito? Muito. Os fariseus estão levando muito, certo?
Aí vem uma viúva com 2 moedinhas. É muito ou é pouco? Você viu como é que... Cadê? Tirou? Isso, deixa aí, mano. Agora, pega isso que eu estou falando, desse texto de Jesus, e olha isso aqui. Está olhando? Lembrem-se, o que semeia pouco, quem que semeou pouco nesse culto? Quem que semeou pouco? Quem que semeou pouco? A viúva, não foi? 2 moedinhas. E quem que semeou muito? Os fariseus. Amém? Qual é a oferta que foi recebida? Que foi muito ou foi pouco? Foi pouco para a gente. Porque a nossa cabeça egoísta pensa que isso é pouco. Para Deus não é pouco, é muito. Deixa eu tentar transformar esse versículo para você tentar entender o que eu estou querendo dizer. Ó, lembrem-se, aquele que semeia pouco, agora eu estou falando pouco, aquele que semeia fora das minhas características, aquele que semeia fora das minhas, do meu gene, aquele que semeia fora daquilo que eu sou, ele também colhe pouco daquilo que eu sou. Ó, aquele que semeia fora do meu gene, fora das minhas características, fora do meu DNA, tá entendendo? Aquele que semeia fora do meu DNA, ele também colhe pouco do meu DNA. Porque a nossa cabeça está pensando em dinheiro. Deus não está falando de dinheiro. Deus está falando de gene. Deixa eu tentar te provar, porque você fala assim, não, pastor, mas não é bem assim, ó, lê o texto, vamos ler o texto, vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Passa para a gente, por favor. 9:7. Cada um contribua. Ué, mas você está falando de quantidade, e agora você está falando que cada um tem que contribuir conforme determinou o coração? Não entendi, o que você quer dizer? Paulo está falando de quê? De dinheiro, irmão. É de dinheiro que ele está falando. Está falando da contribuição. Inclusive ele exalta a igreja de Filipos, que é uma igreja contribuinte, mesmo sem condição. E ele está falando sobre esse preparo dos donativos que ele vai receber. Só que quando Paulo está falando, ele não está falando só de dinheiro. Quando ele fala de colheita, plantar pouco e colher pouco, plantar muito, colher muito, ele não está falando propriamente da quantidade só do dinheiro. Ele está falando exatamente do quê? Do gene. Ó, presta atenção. Não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quer dizer que quem não dá com alegria, Deus não ama? Deus só ama quem dá com alegria? Quem não dá, Deus não ama? É isso? Não, não é isso. É que aquele que entende que o recurso é dele, que pertence a ele, que tem o gene dele e entende essa extensão, quando ele faz, ele se alegra, Deus está dizendo, ali parece com o meu filho, parece comigo. Aquele ali parece comigo. Você não vê que quando tem um problema, que o pai ele é muito correto. Vou dar um exemplo, que o pai fala a verdade, dificilmente ele não mente e tal. Quando o filho mente, o pai fala assim, você aprendeu isso com quem? Daqui não foi. É como se Deus olhasse e falasse assim, ó, quem dá com alegria parece comigo.
parece comigo. Por isso que o gene vem de graça. Graça é o favor imerecido. Eu reconheço aquilo que Deus fez por mim. Eu não merecia, eu não tinha as características, eu tinha perdido. É por isso que Jesus não era o primogênito quando veio à terra, ele era o unigênito. O unigênito é o único. Só tinha um filho de Deus. Só um filho de Deus, e esse era Jesus. Só que quando você lê Lucas, você vai ver que a genealogia de Lucas fala que Adão era filho de Deus. Vamos ler esse texto para você entender o que eu estou falando? Ó, Lucas 3. Se eu não me engano é Lucas 3, deixa eu só confirmar, mas acho que é. É isso mesmo. 3:38, coloca aqui para nós. Ó, vem de Jesus para trás, tá? Genealogia inversa. Filho de Enos, filho de Sete, Sete filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Quer dizer que Deus tinha mais de um filho, certo? Mas em João 3,16 ele não deu o filho unigênito. O que significa o filho unigênito? O único filho. Pode voltar lá para o 9:7, 2 Coríntios. Ele é um unigênito? Sim, o unigênito de Deus. Por isso que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e ele fala: se não nascer de novo, se não nascer de novo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque quem não nasce de novo não tem o gene do céu. Por isso ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. O que é um primogênito? É o primeiro filho. Significa que Jesus veio como unigênito, morreu para ser primogênito. Não tinha mais filho, só tinha um filho. Qual era esse filho? O Cristo. Qual que era o outro? Adão. Adão pecou. Deus olhou e falou assim: morreu. Meu filho morreu. Ele olhou de novo e falou assim: não parece comigo. Não tem meu gene. Não carregou meu DNA. Não levou minhas características, morreu. Quando eu reflito numa palavra dessa, eu preciso compreender que gratidão, ele mais do que um agradecimento, é um reconhecimento da genética, do favor que eu recebi de Deus. Por isso que quando eu olho tudo isso que você fala, ele fala assim: em tudo dai graças. Quando ele dá com alegria, fala assim: parece comigo. Passa para nós, por favor. 8. Deus é poderoso para fazer que toda... Está vendo ele falando sobre semente, graça, seja acrescentada a vocês. Não pense em plantar muito, pouco, é muito dinheiro, é pouco dinheiro. Não está ligado a isso. Está ligado a se parecer com Ele. Está ligado a uma extensão do favor imerecido, do reconhecimento da graça sobre mim. Quando eu olho isso aqui, ele fala assim: olha, isso aqui foi você que fez. Não, não foi eu que fiz, foi ele, é dele. A prata e o ouro é dele. Olha, que família abençoada que você tem. Falou assim: graças a ele. Que trabalho abençoado você tem. Você fala: graças a ele. Graças a Deus. Que dificuldade que eu estou passando, que tempestade eu estou passando. Aí você fala: misericórdia. Você fala: não, graças a Deus. Por quê? Porque se eu tenho um trabalho, é porque o meu pai me deu.
Se eu tenho um trabalho, é porque o favor imerecido se estendeu e eu reconheço o favor imerecido de Deus. Se eu estou passando uma tempestade, eu reconheço que Deus está fazendo algo em mim. Eu reconheço que Deus está trabalhando o meu caráter para me parecer com o meu seu filho. Tudo coopera, sendo bom, sendo ruim, sendo grande, sendo pequeno, tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, para tornar-nos semelhança do seu filho. Então, quando eu olho ele falando de graça, e nós pensamos em dinheiro, em quantidade, deixa eu te falar, isso não é o gene do céu, isso é o gene de Adão. Adão é aquele que negocia, certo? De Adão saem uns outros que vão negociar. De Adão, por exemplo, tem Jacó. Jacó é o homem que olha para Deus e fala assim: Deus, essa é a oração mais engraçada uma das mais engraçadas da Bíblia é a oração de Jacó para Deus. Ele deita para dormir fugindo do irmão. Aí ele está lá, ele tem um sonho, os anjos descendo e subindo sobre ele. Ele fala: Deus está aqui. Aí ele faz uma oração, pastor Rubens. Se o Senhor me abençoar, me levar em segurança, me trazer em segurança, abençoar o fruto das minhas mãos, abençoar aquilo que eu faço, além de eu dar o dízimo, eu te terei como Deus sobre a minha vida. Pensa na oração bonita. Pensa, irmão. Você já leu essa oração na Bíblia? Hã? Diz que a Bíblia não tem coisa para a gente rir. Eu vou falar assim, não tem pouco, irmão. Quer ver? Olha isso aqui, irmão. Coloca aí para mim, Gênesis 28, 20, por favor. Vou ler até o 22. Presta atenção na semente de Adão. Esse é o Adão que eu estou falando aqui, que a gente é. Se colocar muito, colocar pouco, aí você vai ter muito, vai ter pouco. Esse aí. Esse é o Jacó. É o Jacó. Cadê o Israel? Está aí? Tá. Então Jacó fez um voto, que é o que a gente faz de vez em quando, né? Dizendo: se Deus estiver comigo, olha que coisa linda, olhando para Deus falando isso, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, levar-me de volta são e salvo à casa do meu pai, então eu vou te dar uma moral. Você vai ser meu Deus. Aí tem mais, né? Porque nunca acaba assim, né? Nosso voto acaba assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E o termômetro é sempre o quê? Dinheiro, irmão. Olha o que eu estou falando do gene. Aí ele falou assim: e essa pedra que hoje eu pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Você já fez esse voto? Se o Senhor me abençoar. Deus, olha, eu queria dar 100 mil de dízimo. Queria dar 100 mil. Porque se eu estiver dando 100 mil, a cabeça de Adão, eu estou ganhando 1 milhão. Miserável. Adão, irmão, é a genética de Adão. Deixa eu dizer, Cristo não é o que você precisa. Nossa, que absurdo. Porque quando você precisa, a partir do momento que aquilo que você precisa satisfaz, você não precisa mais.
Eu precisava de um carro, de uma condução para me locomover até aqui, da minha casa. Só que agora aqui dentro eu não preciso mais do meu carro. Agora eu não estou precisando me locomover de novo. Jesus não é o que eu preciso, irmão. Jesus é tudo que eu tenho. Quando você fala assim, Jesus é tudo que você tem, você está dizendo assim, se você perder, você perdeu tudo. Mas você tem dinheiro? Não tenho nada. Mas você tem família? Não, não tenho nada. Mas você tem carro? Não, mas não tenho nada. Eu perdi tudo que eu tinha. Isso é a genética do céu. Qual que é a genética da terra? É essa aqui, ó. Olha, eu te dou o dízimo se o Senhor for comigo, ó. Segurança. Você já fez isso? Fala que já, né? Que eu já fiz também. Ó, se o Senhor me der segurança, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, se o Senhor me levar em paz à casa do meu pai e voltar, eu vou te dar uma moral, você vai ser meu Deus. Mas e se ele não der? Se não der, nada feito. Porque eu já falei, tem que ter segurança. Essa é a oração que quando eu li a primeira não, quando Deus me fez parar para olhar dessa forma, eu dei risada. Eu olhei para aquilo e falei assim, mas nós é um miserável mesmo, né? A gente faz isso toda hora com o Senhor. Senhor, me dá segurança. Aí você olha quem está em Deus e quem está em Adão. Por quê? Porque quem está em Adão, na hora que ele perde segurança, perde provisão, perde os bens, os recursos, o que ele faz? Primeira coisa, não vou mais para a igreja. Você vê como a nossa cabeça de Adão é terrível? É terrível. Quando o camarada está todo perturbado, todo atrapalhado, tudo que ele faz dá errado, tudo que ele faz não prospera. Aí alguém olha para ele e fala assim, rapaz, você precisa ir para a igreja. Não é assim que a gente faz? Cara, procura uma igreja, faz alguma coisa. Quer dizer que quando eu estou toda enrolada, eu tenho que procurar a igreja, porque a igreja vai dar um jeito nessa enrolação toda. Mas Deus não vai fazer? Lógico que vai, irmão. Deus vai fazer, porque para todo egoísta Deus tem uma isca. Vem mesmo, vem desse jeito, está enrolado, você da igreja. Você vai sentar aqui, Deus pega você, você vai ver Jacó. Você vai virar Israel. Eu fico imaginando ele lutando, me dá minha bênção. E ele fala assim, agora você vai ver. Agora você vai ver. Pois é. Nossa cabeça de Adão, arranca ela, por favor. Não tem nada a ver com gratidão. Gratidão tem a ver com graça. Graça tem a ver com genética. Genética. Volta lá, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, né? Versículo de número 8 que eu li. Isso. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 9. Como está escrito? Distribuiu. Deixa eu te falar uma coisa. Distribuiu generosamente aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Está vendo o que eu estou falando? Generosidade sendo distribuída àquele que não tem recurso. Então tem que pegar tudo e dar aos pobres. Ei, cabeça de Adão. Não é isso que eu estou falando. Vamos trocar? Vamos trocar? Presta atenção, estou falando sobre genética. Gratidão é uma questão de genética do céu se manifestando em mim. Vamos trocar. E aí sua cabeça de Adão vai mudar, quer ver? Presta atenção.
Como está escrito? Vamos falar assim, Deus. Ali na frente, Deus. Por quê? Porque generosidade, eu estou falando de genética. Genética eu estou falando do meu pai. Então, vamos pôr a cadeia hierárquica da família. Como está escrito, Deus, o meu pai, distribuiu generosamente a mim. O que é um pobre? Pobre é alguém que não tem recurso. Pobre é alguém que não tem condição. Pobre é alguém que falta alguma coisa. Vamos mudar a cabeça de Adão, ó. Deus olhou para nós e falou assim: não tenho filho nenhum. Eu preciso fazer com que algo aconteça. Tá, mas todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Que mais? Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que possa ser salvo. Todos estão condenados. Pobre é alguém que não pode me dar alguma coisa. É aquele que tem falta de algo. Deus olhou para nós. Meu pai olhou para mim. Deus olhou para nós, não como filhos, porque não éramos filhos. A Bíblia diz que nós éramos filho da ira. Filho da ira de Deus. Deus olhou para o ser que era alvo da ira de Deus e disse assim: só tem um jeito dele se tornar meu filho. É eu pagando o preço para matar esse Adão aí. A cruz, irmão, não é para melhorar você, a cruz é para te matar. Tem gente que fala, não, assim, não, Deus me melhora, não, eu estou melhor. Não, Deus não veio para te melhorar não, irmão, que melhora é plástica. Dá ali um tapinha, muda um pouquinho, harmonização facial hoje em dia, né? Bota lente no dente, dá uma melhorada. Deus não, Deus olhou e falou assim: eu preciso matar esse infeliz. Por quê? Porque esse homem, Adão, morreu, não serve para mim. Foi destituído da glória de Deus. Não tem como ele fazer nada. Então, o Pai distribuiu generosamente a sua graça a nós. O favor imerecido. Por que eu sou alguém grato? Por que eu faço uma semana de gratidão? Porque o Pai me deu generosamente a sua graça, o favor imerecido. E eu estou pensando com a cabeça de Adão, eu preciso semear muito para Deus me abençoar. Não, é o contrário. Eu semeio porque Deus já me abençoou, eu já fui eleito nele. Eu não faço para ser, eu sou, por isso que eu tenho que fazer, irmão. Tem gente querendo fazer a obra. Não, irmão, a obra a gente não faz, a obra a gente proclama. Não tem que fazer a obra. Não, irmão, a obra já foi feita, Cristo fez na cruz. Quando ele olhou e falou assim, ó, está consumado, a palavra está consumada, está feito. Tem gente que está falando, Deus, eu preciso fazer a obra. Não, a obra já está feita, ele já fez. Deus não falou assim, olha, agora que eu morri e ressuscitei, vai lá e começa um trabalho em Jerusalém, Judeia, para ver se o povo se converte. Não, não é isso que ele fez. Ele falou assim, agora você vai lá em Jerusalém, Judeia, para você ser minha testemunha de que eu já acabei a obra. Tem gente pedindo para Deus algo que ele já acabou. Distribuiu generosamente. Por isso, irmão, aqui ó, Efésios 1:3. Escuta bem, e eu vou acabar, porque eu sou terrível. Eu estou olhando o relógio ali, ele está me condenando. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, está no passado, presente e futuro, irmão. O que é o abençoar? Ele já me abençoou. Isso significa que o quê? Que ele já fez. Fala assim, ele já fez. Ele já fez. Ele já fez.
Mas ele fez o quê? Ele me abençoou de que forma? Do que está escrito. O que está escrito ali? Pode falar bem alto. Então isso significa que ele já me abençoou. Escuta bem. Então se ele me abençoou, na hora de eu orar, eu peço ou eu agradeço? E por que a gente vive pedindo? Oh Deus, faz alguma coisa na minha casa que está uma tribulação, preciso que o Senhor entre. Aí Deus fala assim, eu já fiz. Mas eu não estou vendo, mas eu já fiz. Mas deixa eu te falar, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Você está olhando para a sua casa, você não vê ela abençoada, vê? Hã? Você vê sua casa abençoada às vezes? Não. Nem sempre a gente vê nossa casa abençoada, vê? Não. Mas a fé é exatamente essa. Eu agradeço por aquilo que Ele já fez, sem ter acontecido no mundo natural. Então, ao invés de você olhar e falar assim, Deus, eu preciso do dinheiro para pagar o boleto. Olha para o boleto e diz, eu te agradeço porque o Senhor já proveu tudo em Cristo Jesus. Mas pastor, não aconteceu. Não aconteceu aqui, lá Ele já abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, e a gente está pedindo por algo que Ele já fez. Deus, eu te agradeço por aquilo que o Senhor já fez em Cristo Jesus. O Senhor já fez em mim, o Senhor já fez em Cristo, eu já sou abençoado. Por isso, pastor Rubens, que quando a gente vai fazer um trabalho para o reino, a gente olha e fala, eu não tenho dinheiro. Não tem. Aí ele fala, começa. Quem já viveu isso? Alguém está lá, está construindo, está fazendo, em cima de uma palavra que Deus já falou, e você está lá, está trabalhando, e eles falam assim, não vou ter mais dinheiro. Daqui a pouco alguém fala assim, ó, Deus mandou trazer um saco de cimento, aí Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Aí você fala assim, poxa vida, mas eu não tinha, e quando você termina, eu não sei como é que aconteceu. Ué, como é que aconteceu? Já abençoou, você só não entendeu ainda. Sabe qual que é o problema? Ele abençoou e a gente fica esperando o dinheiro chegar para poder fazer. Isso não é fé não, irmão. Isso é segurança na riqueza. Não, se eu tiver o dinheiro eu faço, porque Deus falou que ia fazer. Aí Deus fala assim, não, primeiro você faz, depois eu dou o dinheiro. Aí você fala assim, não, mas só vou fazer se o dinheiro vier. Aí Deus fala assim, se você fizer eu dou o dinheiro. Porque o dinheiro é dele. Então, ele fala assim, não, mas é porque e se eu não conseguir terminar? Aí Deus vai falar assim, bom, você não conseguir terminar, você não precisa nem começar, porque o que você vai fazer é você que vai fazer. Você está entendendo? Se eu não conseguir terminar, eu falo, não, então nem começa, porque quem está falando que vai fazer é você. Agora aquele que confia no Senhor, ele olha para o céu e fala assim, Pai, eu te agradeço, o Senhor já fez. Pai, eu te louvo porque o Senhor já fez. E aí ele vai fazendo, o recurso vai aparecendo, alguém aparece ali. Aí você não vai olhar para Deus e falar, e se não acontecer? Não, não é você. Se não é você, o problema é de quem, irmão? Se é Deus que está fazendo, Ele disse para fazer, você não tem um recurso, o problema é seu? É seu? Lógico que não, o problema é dele. Aqui não foi assim, pastor? Tem coisa que é da igreja assim, que eu olho para o Senhor e falo assim, Senhor, eu te agradeço tal, e esse problema não é meu, é seu. Problema seu, hein? Parece até ousado, meio arrogante. Não, irmão, eu não estou sendo arrogante, eu estou só crendo no que Ele já falou. Ele já abençoou em Cristo Jesus, já foi, já está feito. Acabou.
Vamos concluir? Você me dá mais 5 minutos? Tá, 5 minutos. 2 Coríntios 9. Ó, meu Pai distribuiu generosamente a sua graça àquele que não tinha condição nenhuma, e a justiça permanece para sempre. Agora o próximo, 10, que é o mais conhecido. Aquele que supre a semente ao que semeia, e ao pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Certo? 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Por quê? Porque Adão está pensando no dinheiro, e Deus não está falando só de dinheiro, irmão. Adão quer dinheiro. Vamos negociar, Deus? Se o Senhor me der segurança, se o Senhor me prover, se o Senhor me der roupa, o Senhor vai ser meu Deus, é o cara. E ó, se eu ganhar dinheiro, eu vou te dar o dízimo de tudo, até do culha. Quantas pessoas que você não conhece que já falou assim: eu vou dar o dízimo, aí Deus abre a porta, porque para todo egoísta Deus tem uma isca, Deus dá a porta e tal. Aí depois de um tempo ele olha o salário e fala: Aí você acha que ele cumpre aquilo que ele falou? Talvez no primeiro dia, no primeiro mês, enquanto ele está ali, mas depois, irmão, é que hoje esse mês está apertado, né? E vai continuar apertado. Eu costumo dizer assim, irmão: se você tem um problema, o problema é seu. Quando você olha e fala assim: está apertado, Deus olha e fala: então se vira. Se vira, vai lá. Agora quando você fala assim: Senhor, os meus filhos são teus, a minha casa é tua, os meus bens são teus, tudo que eu faço para a tua glória. Eu te agradeço porque em Cristo o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção. E eu reconheço que aqui há uma falta, mas a tua palavra diz que eu posso deitar-me em paz e segurança, porque o Senhor está comigo. O Senhor disse que as aves dos céus e os lírios do campo têm o cuidado do nosso Pai. Imaginai vós, ó filhos de Deus. Imagina eu então eu te agradeço porque o meu Pai é dono de tudo. Se há uma falta aqui, pode ter certeza, eu te agradeço porque o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Hoje eu estava em casa, nós temos uma missionária, eu vou encerrar aqui. Ó, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Estou falando assim, olha, para de pensar que é só dinheiro, irmão. Não é só dinheiro. Dinheiro faz parte, mas não é dinheiro. O reino do céu tem dinheiro. O reino do céu tem riqueza, mas não é riqueza. O reino do céu tem salvação, mas não é salvação. O reino do céu tem cura, mas não é cura. O reino do céu tem provisão, mas não é provisão. Pastor, então o que é? O reino do céu é quando um rei governa sobre os seus filhos que são seus súditos. O que é o reino do céu? O reino do céu é o governo de Deus sobre nós. E deixa eu te falar, se está faltando algo,
o responsável por uma nação que é monárquica, ou seja, uma nação que é um rei, a responsabilidade não é dos súditos, é do rei. Por isso que quando você lia a Bíblia, falava assim: e esse rei fez o que o Senhor reprova, e toda a nação era reprovada. E esse rei fez o que o Senhor aprova, e toda a nação era aprovada. Por quê? Porque a responsabilidade na nação estava na figura do rei. Por isso que Jesus não veio para trazer uma democracia. Jesus não é aqui para olhar para você: não, nós tem que ser democrático. No céu não é democrático, mano. O céu é monárquico. O rei manda e vira lei. Ele olha para nós e ele fala. Ele falou, está falado. Ninguém questiona. Ele tem a palavra final. Do mesmo jeito que eu estou dizendo, quando ele olha para os seus súditos, ele precisa encontrar o gene dele. E o dinheiro é uma das ferramentas mais poderosas para avaliarmos o nosso coração. Por isso que assim, ó, vou até fechar, desligar, fechar tudo. Por isso que assim, irmão, presta atenção no que eu vou falar. Às vezes a pessoa não ouve Deus falar de jeito nenhum, mas chega na hora da oferta, pastor, do dízimo, parece que vem um negócio dentro, porque às vezes ele não sabe discernir que Deus está falando com ele, mas algo no coração fala assim: faz a oferta no Pix. Aí você olha para a sua conta e fala assim: poxa vida, quanto será? Aí vem o valor. Faz 100, faz 200, faz 500, faz 1000. Aí, por isso que eu falo que é o nosso termômetro. Quando isso acontece, naturalmente a gente já fala assim: tudo isso? Aí vem a desculpa de Adão: deve ser coisa da minha cabeça. Só se estiver ficando doido, irmão. Você sai por aí falando assim: como é que é seu nome? Jonathan. Jonathan, eu vim aqui, eu tenho R$1.000 para você aqui. É nada, irmão. Você fala assim: não, vai trabalhar, irmão. Só se Deus falar mesmo. Se não falar, você passa na rua, alguém está lá no ponto assim, aí você fala assim: não, tem 500 aqui para você. Você não é doido? É porque quando chega na igreja a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Não tem nada de cabeça não, irmão. É um termômetro. Dinheiro é um termômetro do nosso gene. É um termômetro das características em Deus. Eu vou contar esse testemunho para me encerrar. Eu me lembro de quando eu comecei a empresa. Hoje eu tenho uma empresa, eu giro em torno de 300 toneladas de material mediano. Eu me lembro quando eu comecei, pastor Rubens. E aqui que eu vou, que foi quando Deus falou a primeira vez de generosidade comigo. E aí depois ele desenvolveu. E eu me lembro de uma vanzinha que a gente pegou. Quem lembra daquela vanzinha? Você lembra a vanzinha? Você lembra da vanzinha? Pegou, falou: vamos abençoar a igreja e tal. Acho que o Valmir, né? Tá por aí o Valmir. Eu vi ele aqui, ali. Você lembra da van, né? Você lembra, então tá. E aí eu me lembro como se fosse hoje. A van deu um problema de motor. Aí a gente teve uma reunião em Carapicuíba. E essa reunião lá, o bispo falou assim: olha, eu estava aqui, Deus falou algo para mim. E eu estava naquela época eu estava começando a empresa, irmão. Tinha separado do meu pai, não por briga nem por nada, mas para caminhar só. Tinha trabalhado com ele até então. E eu me lembro como se fosse hoje, pastor Rubens. Eu tinha R$3.000 para começar a trabalhar. 3.000, irmão. Só de pessoas que já trabalhavam ali, que foi quando a gente decidiu, eu devia ter já uns 3 funcionários. Eu não pagava nem... Os 3.000 não pagava nem os funcionários no final do mês. Mas Deus falou que era para fazer.
E se ele falou, está falado. Aí eu me lembro do bispo fazendo aquela reunião, e ele falou assim: eu estava aqui e Deus falou para mim tirar uma oferta com os irmãos. E a gente devia ter assim umas 30 pessoas, uns obreiros que estavam tendo uma reunião. Deus falou que é para trazer uma oferta aqui e tal. Eu não ia fazer não, mas Deus está me incomodando e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, eu lá no fundo, e os irmãos ali. Aí Deus falou assim para mim: eu quero que você dê R$1.000. Eu falei: vixe. Eu falei: Jesus, eu só tenho 3.000 para trabalhar, o Senhor ainda vai querer que eu dou 1.000? Mas na hora, irmão, eu falei assim: bom, se o Senhor está falando, o Senhor deve saber o que está fazendo. Eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Ao mesmo tempo que eu tinha uma convicção, foi o caminho mais longo até eu chegar no gasofilaço. Porque eles tinham lá a maquininha, ainda não tinha negócio de Pix, tinha nada disso. Tinha a maquininha, falou assim: ó, e Deus falou para mim que se você passar na maquininha, para você pegar o comprovante, colocar no envelopinho e levar aqui, trazer aqui. Então eu fui lá, fiz, e aí eu fui levar o envelopinho lá na frente, e aí eu fui andando. Aí na minha cabeça eu falo assim: eita glória, o Senhor deve saber o que está fazendo, porque eu acho que eu não sei o que eu estou fazendo. E fui indo. Mas aí no metade do caminho eu falei assim: mas eu confio no Senhor. Senhor, eu sei que foi o Senhor que falou. Mas nossa cabeça, o diabo já fala assim: rapaz, você é maluco. É rapidinho, irmão. Você é doido, cara. Você tem 3.000, você passou R$1.000. Você não vai pagar nenhum funcionário. Rapaz, daqui a pouco tem uns impostos ali, tem uns negócios assim que... Você é doido, cara. O diabo falando e nessas horas parece que Deus fica quieto e você fica: não, eu ouvi a voz de Deus. E o diabo fala assim: você ouviu coisa nenhuma. E eu falando, irmão, andando, falando sozinho, baixinho, e o diabo falando, e eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Na hora que eu coloquei que eu estou voltando, eu ouvi a voz de Deus. Aí eu falei assim: opa. Só que eu nunca fiz isso por desejo, por querer, por barganha. Aí Deus falou assim para mim: ó, você nunca será mais generoso do que eu. Desse jeito, você nunca será mais generoso do que eu. Aí depois eu ouvi assim: ó, eu vou te devolver 100 vezes mais, porque o seu coração não quis uma troca. Aí, irmão, aí eu fiquei parecendo um Superman. Estufei o peito. E isso aqui não é para me vangloriar. Aí ele disse assim para mim: eu dei a mesma oportunidade para todas as pessoas que estavam aqui. Eu falei. Aí o bispo falou assim: ô fião, eu preciso que você me ajuda a contar, a ver como é que está, para a gente contabilizar quanto que vai ficar para o motor, saber quanto que levantou de oferta. Eu falei: eu? É, você. Aí eu me lembro, pastor Rubens, que eu peguei, tinha uns 30 obreiros, isso está ligado para a glória de Deus, mas eu me lembro que quando nós levantamos a oferta que eu tinha dado, que não tem nada a ver comigo, não é minha, só para você ter consciência, ela era maior do que os 30 que tinha captado. Aí Deus falou assim para mim: eu vou te devolver 100 vezes mais.
Aí tem gente que olha e fala assim: ele é abençoado, porque Deus parece ter uma preferência. Não, Deus não tem preferência nenhuma. Deus só quer um coração disposto a ser rendido. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. No outro dia, o rapaz ligou para mim e falou assim: ô João, no outro dia, isso aí não foi assim. Eu tenho um material aqui para te mostrar, tal. Cara, eu preciso que você veja aqui que o negócio aqui tá pegando. Eu falei: manda, porque eu já tirava o material da empresa. Aí ele mandou, tal. Aí eu peguei o material. Aí eu falei assim: rapaz, esse material dá um pouquinho de trabalho, mas eu joguei o preço lá embaixo, mano. Assim, eu falei assim: não, isso aqui não vou pegar não. Aí mandei para a empresa. Ele falou assim: não, mas você pega mesmo? Eu falei: pego, nesse preço aí eu pego. Ele falou: então tá bom, ó, deixa eu te falar uma coisa. Tá chegando 8 caminhão todos os dias disso aqui. Eu preciso que você arrume espaço aí aonde tiver, que a partir de amanhã isso aqui vai para você tudo. Não dá pra gente ficar com isso aqui. Irmão, aí virou uma loucura. Eu não tinha dinheiro para pagar. Então, quando eu não tinha dinheiro para pagar, pastor Rubens, o que eu falei? Já que eu não tenho dinheiro para pagar, quando ele me ofereceu, eu falei assim: eu vou pagar barato. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu só tenho 2.000. Como é que eu vou comprar um monte de coisa? Eu não vou comprar, eu vou comprar baratinho. Eu vou comprar assim, preço banana. Se ele quiser, bem, se não quiser, não tem dinheiro mesmo. Aí agora falou assim: não, você paga isso aí mesmo? Eu pago. Então a partir de amanhã você pode aproveitar. Faz o seguinte, ó, eu vou te dar uns 15 dias para você me pagar, e depois a gente vai fazendo um acerto de fim de mês. Falei: que beleza. Aí, irmão, e vinha um caminhão, e aí eu mandei para um rapaz, ele falou: rapaz, material bom, manda para mim. O outro falou assim: manda para mim, manda para mim. E eu falei assim: Jesus amado, que loucura é essa? E aí foi passando os dias, e eu ocupado naquele trabalho e tal, e tal, tal. E ele falou de novo assim, ó: você nunca será mais generoso do que eu. Você nunca vai ser mais generoso que Deus, não. O Pai sempre tem as características, a gente só vai carregar. Deixa eu te falar, essa é a essência da graça. É quando você reconhece que você recebeu esse favor imerecido. Quando aquilo que você tem não é seu. Quando você reconhece que você é um mordomo. E quando você só é um transmissor das características do Pai. O mundo não vai ver Jesus fisicamente, ele precisa ver os filhos. Filhos que vão ser o reflexo do Pai, a ponto de olhar: cara, quem quer ser o Pai? Da onde que vem isso? Da onde que saiu isso? Cara, o que você tem? Da onde veio? Fala assim: isso aí veio de lá, veio do gene, veio da característica dele. Faço isso para que vocês sejam generosos e rendam ações de graças a Deus. Vamos ficar de pé. Irmão, queria que você agora fechasse os seus olhos, pegasse o seu celular, dinheiro na sua bolsa. Já vai falar de dinheiro. Não é eu que estou falando de dinheiro, irmão. Eu nem falo de dinheiro. É Deus que está falando. Eu queria que você fizesse do Senhor isso. Você ouviu tudo que eu falei? Pastor, eu já ofertei. Amém. Ah, eu não tenho, mas eu queria. Você está semeando abundantemente. Ah, mas eu não tenho. Não, é o que eu disse. Você queria, mas não tem? Ah, eu queria, mas não tenho.
Você está semeando abundantemente. Não parece contraditório o que eu estou falando? Parece. Mas é isso que Deus deseja. É o gene do céu em você. Senhor, eu queria tanto poder ofertar ao Senhor, eu queria tanto poder fazer isso aí. Eu já até fiz um pouco, mas não tenho condição. Não tem problema, você está semeando abundantemente agora. Se isso for um desejo sincero do seu coração, você está semeando abundantemente. Ah não, eu vou fazer porque o pastor está falando. Não, não faz não, amor. Guarda o seu dinheiro para você não perder ele, porque esse dinheiro é seu. Você não reconhece a graça de Deus, você não reconhece a gratidão. Você não entendeu. Não faz não, senão você vai perder dinheiro. Mas se você puder, e se você tiver, eu queria que colocasse aqui o QR Code pra gente. Se você tiver a oferta, pastor, nós já orou. É debaixo da palavra que foi liberada aqui. E debaixo dessa palavra, eu queria que você ofertasse ao Senhor com alegria, com desejo, com o valor que o Senhor está propondo no seu coração, que você sabe que pode dar. E eu vou ser bem sincero, irmão, eu já preguei em um monte de igreja, num monte de lugar, eu nunca fiz isso. Isso aqui é algo para vocês, desse lugar. Deus quer prosperar vocês, prosperar de todas as formas. Então eu queria que, se você já fez, fechasse os seus olhos e eu vou orar, e o pastor já vai assumir, mas eu vou orar para liberar isso sobre você. Debaixo dessa palavra, que não era essa que eu ia falar, mas Deus fez eu falar, eu quero liberar essa palavra sobre você. Uma palavra de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Se você encontrar gratidão e entender a graça, que é o favor imerecido, está liberado da parte de Deus a provisão em todas as áreas. Se ele encontrar um coração parecido com o dele, se ele encontrar um coração generoso da sua raça, da sua genética, se ele é dono do ouro e da prata, ele vai colocar o ouro e a prata na sua mão, porque faz parte da família. O céu vai ser visto dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, em nome de Jesus, se você tem isso e queimou no seu coração, eu quero orar ao Senhor. Pai, nós começamos dizendo: Tu és nosso Pai. Queremos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, pelos recursos que o Senhor já nos concedeu. Eu quero, Senhor, ser grato por cada pessoa, cada obreiro, cada membro, cada filho que está aqui nesse lugar, que o Senhor levantou, que tem proclamado com carinho, com zelo, tem feito com amor. O Senhor tem enxergado nessa obra o amor, ó Pai, pelas vidas, o amor que procede de Deus, um amor que vem do teu gene, o amor que vem da tua genética. É um amor, ó Deus, que transcende o entendimento humano. E eu quero, Senhor, orar agora sobre os teus filhos e liberar essa verdade como a verdade do céu. Ó Deus, que a tua genética se estabeleça nesse povo, que a tua genética se estenda nesse povo, que a mesma genética, Senhor, de paz, de amor, de alegria, de, Senhor, prosperidade, de, ó Deus, recursos, ó Pai, de ouro e de prata, possa se estender sobre esse lugar. Que, ó Deus, aonde, Senhor, tiver alguém que caminhe em cima da tua palavra, da palavra que o Senhor está dando, dos projetos que o Senhor tem para essa casa, ó Deus, de construção de escola, de aumentar, Senhor, as tendas, que esses projetos, ó Pai, quando nós não vemos os recursos nas nossas mãos, nós possamos compreender e agradecer pelos recursos do céu, porque essa não é uma obra, ó Pai, humana, essa obra vem do céu, e se a obra vem do céu, os recursos
recursos estão em Cristo Jesus, assentado na região celestial. Nós já temos esses recursos e nós, Senhor, queremos te pedir que eles sejam acessados sobre esse lugar. Que, ó Deus, aonde o Senhor encontrar um coração generoso, seja, Senhor, como uma chave que abra, Senhor, uma porta entre os recursos do céu com a terra, e que isso, Deus, seja abundante. Que as mesmas palavras que o Senhor disse lá no profeta Malaquias, o Senhor faça-se cumprir aqui. Abra-se as comportas do céu e abençoe os celeiros dos filhos generosos, dos filhos que reconhecem a paternidade do céu. Que as tuas características, que o teu DNA se manifeste para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Amém, queridos? Pode continuar de pé, nós já vamos encerrar. Eu queria só chamar aqui a pastora Helena e a Ana Elisa, que elas estão aniversariando hoje. Nós vamos orar por elas antes de encerrar. Louvado seja Deus pela vida delas, né? Pegamos elas de surpresa, aliás, não sabiam. Nós vamos orar por ela. Louva a Deus por essa palavra, né, queridos? Nós lemos lá no começo, no nosso envelope, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Agora vocês entenderam que não é ter dinheiro, é ter o gen de Deus. Estende as mãos para cá. Vamos abençoar a vida dela, pastora Helena, Ana Elisa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pela vida da pastora Helena e da Ana Elisa, Pai. Hoje elas estão completando, Senhor, mais um ano de vida, Pai, e nós somos gratos por isso. Obrigado pela vida delas, Senhor, porque elas têm sido bênção nessa igreja, Senhor, bênção nas nossas vidas, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor acrescente muitos anos de vida para elas, Senhor, anos de saúde, anos de alegria, de paz, de prosperidade, que o Senhor derrame sobre a vida delas, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça todos os dias a vida delas, Pai. Dá ordem aos Teus anjos a respeito delas, Pai, de modo que elas sejam guardadas, Senhor, como a menina dos Teus olhos, Pai. Que o Senhor possa realizar, Papai, o desejo do Teu coração, Senhor, sobre a vida delas, Senhor, para que elas possam, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem para elas, Senhor, que elas possam cumprir o propósito do qual o Senhor as destinou antes mesmo que elas nascessem, Senhor. Mas eu peço a Ti, Senhor, guarda elas, guarda a família delas, tudo que elas amam, Senhor, e realize também, Senhor, o desejo do coração delas, segundo a sua vontade, em nome de Jesus, nós a abençoamos, amém. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor pela vida delas. Obrigado. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, graças te damos, Pai, por este culto, por esta palavra, Senhor, pelos louvores, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, pois nós cremos, Pai, que tudo é para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Senhor, que saiu dos seus lares, veio aqui para cultuar a Ti, Senhor. Derrama sobre eles, Pai, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Pai, leve-nos de volta aos nossos lares, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, Pai, que possamos ter um final de semana abençoado, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Você ergue a mão bem alto, recebe a bênção, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.